Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui. Salão de Estudo, Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão aí nos acompanhando nas redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. E como é de nosso hábito, antes de nós reiniciarmos o estudo do livro Céu e Inferno, na parte dos depoimentos dos desencarnados, é sempre muito bom nós elevarmos o pensamento a Deus, buscando nele aquela tranquilidade, aquela harmonia que tanto procuramos no dia a dia. E repetidas vezes procuramos em locais onde essa harmonia, onde essa paz realmente não se encontra, nos trazendo no futuro próximo ou remoto maiores cotas de desequilíbrio e desespero. Que nosso Pai abençoe o nosso ser e que possamos compreender a necessidade premente de identificarmos em nosso interior o que deve ser trabalhado, o que deve ser corrigido. Quais são as nossas ações que necessitam ser melhoradas, aprimoradas, para que com isso possamos desenvolver paz, harmonia, em total sintonia com as leis que regem esse universo. Com isso, nós agradecemos a Deus a oportunidade do encontro, a oportunidade do estudo, a oportunidade de aqui nos encontrarmos para desenvolvermos essas tarefas que são tão importantes para a nossa maturidade espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, antes de nós reiniciarmos, alguns recados. Primeiro, a questão do artesanato. Estava conversando aí até com o Marcelo, parece que na semana que vem as meninas do artesanato vão começar a colocar as coisas de Natal. Então aí é uma boa oportunidade para nós matarmos 2 coelhos com uma cajadada só. Para nós darmos um presente bonito, uma lembrança bonita para aquelas pessoas que nós gostamos, parentes, amigos, bem como, ao mesmo tempo, nós auxiliarmos o nosso centro com o dinheiro que entra através desse artesanato. Falando em dinheiro, falando das necessidades financeiras, a gente sempre vem batendo na mesma tecla relacionada aos novos associados. Aqueles que quiserem e aqueles que puderem contribuir para a manutenção das despesas da nossa casa, a gente está sempre aí de portas abertas a todos aqueles que têm essa intenção, que têm a condição. Obviamente a gente sempre repisa, nada aqui é obrigatório. O mínimo que a gente pede seria um associado contribuir com R$30 mensais. A nossa casa é uma casa que tem despesas. É água, é luz, né? São a questão do material de limpeza, as cestas básicas que nós damos, né, para algumas famílias que não são assistidas, e toda uma série de coisinhas que, se a gente somar no final do mês, dá uma despesa. Aqueles que quiserem e puderem, fica aí o convite para o auxílio da nossa casa. Um outro recado: nesse sábado começará um estudo de iniciação à doutrina espírita. Em verdade, é como se fosse, né, Donizete, uma continuação do estudo que o Doni concluiu há pouco tempo, de iniciação da doutrina espírita. Começa nesse sábado, às 17 horas, aqui, salão de cima ou aqui embaixo? Aqui embaixo mesmo. Pode falar. Esse estudo é uma preparação para começarmos o estudo mediunidade, estudo de prática. Sim. É um estudo que a gente está planejando voltar com ele mais à frente. Está ainda em fase de preparação, né, Donizete? A questão do estudo do desenvolvimento mediúnico. Mas tão logo tudo esteja esquematizado, aí a gente já faz a devida propaganda para todo mundo. E falando também a respeito de atendimento fraterno, no sábado, às 16 horas, nós estamos aqui com atendimento fraterno no centro, tá? Só que no sábado, às 16 horas, esse atendimento é feito mediante agendamento. Como que a gente faz o agendamento? De 2 formas. Ou através do Facebook do centro,
ou através do WhatsApp do Marcelo, ok? Das duas formas, aqueles que desejarem fazer o atendimento fraterno aqui, ouvir uma palavra amiga, tomar um passe, são as duas maneiras que nós oferecemos para a pessoa. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui a esse nosso estudo relacionado aos livros Céu e Inferno. Estamos na parte dos depoimentos dos desencarnados e vimos os depoimentos dos espíritos felizes, vimos os depoimentos dos espíritos condição mediana. E hoje entraremos a falar acerca dos espíritos sofredores. Então vocês viram que Kardec fez assim, né? Começou lá em cima para dar aquele estímulo para a gente, né? E depois foi só descendo ladeira abaixo. Começou lá feliz, mediano, agora é sofredor. O próximo, se não me falha a memória, é suicida. Então é só, né? Mas vamos ver, porque o mais importante nesses depoimentos todos é a causa que levou o espírito a se encontrar nessa condição no mundo espiritual. Porque há causas para isso. O que a gente viu no caso dos espíritos felizes, por exemplo, foram indivíduos que, quando encarnados aqui, puderam completar integralmente a sua missão. Aqueles indivíduos que esqueceram de si próprios em prol do próximo. Foram aquelas pessoas que nunca lamentaram, nunca reclamaram das dificuldades, dos problemas da vida. E o que elas fizeram? Espiritualizaram a sua existência. Então, todos os espíritos felizes, eles tinham esse padrão comum. E esse padrão comum é para todos nós também, conforme a gente já comentou na semana passada. Não há privilegiados na criação. Deus criou todo mundo igual e o objetivo de todo mundo é o mesmo. O que varia ali são os nossos esforços para atingirmos a condição superior da perfeição. Então essa condição de espíritos felizes depende somente da gente e mais nada. Mesmo porque planejamento reencarnatório é feito para isso. Para a gente sair da reencarnação melhor do que quando a gente entrou. Tá? E os espíritos de condição mediana? Qual é o padrão? Aqueles espíritos que no plano espiritual, né, não estão sofrendo, né, mas também não estão felizes, né? Estão naquela condição média. Foram aqueles que, quando encarnados, não fizeram aquela maldade ostensiva para o próximo. Não mataram, não roubaram, até indivíduos bons cidadãos, né, bons chefes de família, bons pais, boas mães, né? Alguns eram muito caridosos, afáveis, bondosos. Vimos alguns exemplos deles na semana passada. Mas, sempre tem um mas, eles sempre tinham alguma coisinha na sua atitude que os atrelavam ainda à terra, à condição da matéria. Essa coisinha aqui podia ser bem diferente de um para com o outro. Muitos deles lamentavam, por exemplo, o fato de não terem bem aproveitado o tempo aqui na Terra. Ao invés de terem usado o tempo para muita futilidade, e nós vimos muitos depoimentos nesse caminho aí, poderiam ter aproveitado o tempo para fazer o bem ao próximo, para poder, né, adquirir algum conhecimento de ordem superior. Não fizeram. Desencarnados, lamentaram isso daí. Alguns outros tinham apegos, como por exemplo o caso de uma senhora que era excelente em tudo, porém tinha um grande apego aos filhos. Isso até mesmo fez com que ela retardasse, quem acompanhou o nosso estudo semana passada viu isso, por cerca de 3 meses o seu próprio desencarne. Esses os espíritos de condição mediana. Tá? Não estão sofrendo, mas também não estão lá com aquela felicidade. E hoje falaremos dos sofredores. A própria palavra já diz tudo. O que é o espírito sofredor? É aquele que do lado de lá está sofrendo, não está bem. Alguma coisa está ruim com eles do lado de lá. E por que isso aconteceu? Porque quando encarnados aqui, e vocês vão ver isso nos depoimentos, é uma tônica constante, eles agiram muito mais em prol da matéria do que do espírito. Foram aquelas pessoas que talvez não tenham prejudicado ostensivamente o semelhante,
como no caso anterior dos espíritos medianos, mas eram indivíduos muito apegados à matéria. E regra, toda vez que o sujeito é muito apegado à matéria, automaticamente ele desenvolve orgulho e egoísmo. Então, muitos depoimentos aqui, eles lamentam o egoísmo do qual eles eram possuidores, o orgulho que era muito grande nas suas ações, e tudo isso, orgulho e egoísmo, foi a causa, ou foram as causas cruciais do sofrimento que eles apresentavam agora no plano espiritual. Repara bem, espíritos sofredores, não é espírito maldoso. Ainda nós vamos ter aqui uma categoria que Kardec chama de espíritos endurecidos, que são aqueles espíritos maldosos mesmo, que desencarnaram e ainda permanecem maldosos do lado de lá, sem nenhuma cota de arrependimento. Ao contrário desses daqui, eles já estavam arrependidos. Fizeram talvez um mal muito mais para si próprios, com respingos para o semelhante. Mas, depois de muito sofrerem, as consequências, estavam arrependidos. Ok? Vamos falar então dos casos. Primeiro caso aqui, Kardec coloca 2 anteriores, mas eu escolhi falar do caso de Auguste Michel. Quem foi Auguste Michel? Olha a história do homem aqui. Era um moço rico, boêmio, gozando largamente, exclusivamente a vida material. Gente, o que há de pessoas no nosso mundo, no presente, que tem esse perfil aqui, talvez não ricos, muitos deles, mas boêmios e gozando largamente e exclusivamente a vida material. Tem muita gente com esse perfil. Embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo do seu caráter. Sem maldade, antes bom do que mal. Olha só o detalhe. Não era um sujeito ruim, não tinha maldade nenhuma, era antes bom do que mal, era querido pelos seus companheiros de algazarra e procurado na alta sociedade pelas qualidades de homem do mundo, sem ter feito o mal, porém não fez o bem. Morreu de uma queda da viatura em um passeio. Ele teve na carruagem, né? Deu algum acidente lá, ele caiu, deve ter fraturado o crânio, alguma coisa nesse sentido. Morreu. Evocaram alguns dias depois da sua morte, por um médium que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente, algumas comunicações. Basicamente, quais foram essas comunicações? Ele falava do sofrimento que ele experimentava, lamentava muito as dores que ele tinha. Então, olha só, ele desencarnou de morte violenta. No entanto, mesmo desencarnado devido à morte violenta, ainda as dores do desencarne repercutiam nele. De início, nos primeiros dias após o desencarne, ainda estava ligado ao corpo. E foram umas 2 ou 3 comunicações, tá, gente? O médium sentava, evocava o Auguste Michel ia lá, aí falava das dores dele, dos problemas, e olha que detalhe interessante, ele pedia preces. O que tem de interessante nisso, Daniel? Os espíritos sofredores pedem prece mesmo, só que ele pedia preces junto ao túmulo dele. Então ele pedia para o médium, vai lá rezar junto do meu corpo. Ele fez umas 4 vezes esse pedido. Das 3 primeiras vezes o médium falou assim, não vou fazer isso, eu rezo daqui mesmo. Mas o Auguste Michel aparecia lá, falava das dores, dos problemas, etc e tal. Pelo amor de Deus, vai rezar junto do meu corpo. Até que de tanto insistir, o médium foi lá no túmulo dele, e junto ao túmulo fez uma prece. E lá, o Auguste Michel deu uma outra comunicação por psicografia, dizendo que ele estava mais aliviado, que agora ele reconhecia as falhas dele, que ele foi um indivíduo que teve uma vida inútil,
só voltado para os prazeres da existência, que não fez o mal, mas também não fez o bem para ninguém. E agradecia muito as preces que haviam sido feitas naquele momento junto ao seu corpo. Esse é o caso do Augusto Michel. Aí a gente fala, e novamente a gente volta a esse assunto. A quantidade de pessoas hoje que tem esse comportamento materialista não é pouca gente. São aquelas pessoas que pensam que o objetivo da vida é aproveitar a existência material. É simplesmente trabalhar para ganhar o dinheiro, ou como no caso dele, que ele já era de família rica, já tinha dinheiro à vontade, poder gastar o dinheiro do jeito que bem entender, da forma como bem entender, visando única e exclusivamente os prazeres do corpo. Ah, mas ele não fez mal para ninguém, não matava uma barata sequer, não pisava numa formiguinha, mas também não fazia bem. A vida inteira era o pensamento voltado para a matéria. Desencarnou o moço, no caso dele aqui. É claro que ficou atrelado ao corpo, gente. A mente é tudo. Nós, com a nossa mente, nós construímos a nossa vida, o nosso destino. Então, se a vida inteira ele ficou atrelado à matéria, mentalmente falando, óbvio que depois do desencarne ele ia permanecer ligado à matéria. Aqui não fala se ele estava sofrendo as dificuldades da decomposição do corpo. Aqui não fala nada disso. Talvez não. Por quê? Porque ele não havia feito mal, mas também não havia feito bem. Agora chama atenção a questão de fazer a prece junto do cadáver, né? É isso que eu ia perguntar. Chama muita atenção, né? Chama atenção, porque só quando foi lá que fez efeito a prece. Por que ele fez antes? Por que não fez antes? Talvez antes estivesse fazendo, ô Margot, mas só assim, de leve. Kardec faz uma observação aqui com relação a isso. O que Kardec comenta? Que no caso dele, Augusto Michel, os laços magnéticos que uniam o corpo físico ali que estava lá no caixão com o espírito ainda estavam muito vigorosos. Por quê? Desencarnou o moço, morte violenta e era materialista. Tinha uma vida materialista. Então os laços magnéticos ainda eram muito fortes. Talvez fazer uma prece junto ao túmulo fizesse com que a ação magnética da prece fosse mais forte no atenuar desses laços e até mesmo para poder libertar o espírito. Apego também, né? Apego também. Apego ao corpo. Ele estava lá, sabia que o corpo estava lá, então o melhor lugar para fazer uma prece por ele tinha que ser ali. Exatamente. Aí a gente vê a importância durante um velório de fazer preces ali junto ao corpo. Né? Kardec fala que a prece aqui teria o que? Uma dupla função. Uma função moral. Qual que é a função moral? De dar aquele alívio, né? São energias positivas que estão sendo passadas para aquela pessoa. Além dessa ação moral, uma ação material, no sentido magnético da coisa. A prece é uma movimentação de energias. Aqui no Espiritismo, a gente deixa de considerar a prece como sendo algo místico, transcendental, como sendo algo científico. Uma movimentação de energias de alto padrão vibratório que pode e interfere naquelas energias mais densas. No caso aqui, quais eram as energias mais densas? Os laços que uniam o corpo físico do jovem Augusto Michel a Augusto Michel desencarnado. Tanto que só depois de rezar juntinho ao corpo, né, devido ao apego que ele tinha, a ligação muito grande, que ele acusou um alívio maior. E é só o Espiritismo que ensina o verdadeiro sentido da prece. Só. Que é uma ligação, não é um petitório, não é? É uma ligação, é uma troca. Exato. É só o Espiritismo que fala. Exato. Por quê? Porque, olha, toda e qualquer lição espírita, qualquer uma, a gente tem que ver o tríplice aspecto da doutrina. A ciência, a filosofia e o aspecto moral, que é a religião. Então você pode pegar qualquer tema que o Espiritismo desenvolve, qualquer um. Você tem que ter os três aspectos ali. Na prece não é diferente. Na prece a gente aborda a questão ali filosófica da prece. O aspecto científico dela, né? O aspecto moral da prece. Uma movimentação energética. Tanto é
que há no plano espiritual, nas colônias, estações receptoras de prece. Sabe? Do mesmo modo que aqui existem estações de rádio, de televisão, né? Antenas e tudo mais, no plano espiritual existe uma aparelhagem própria, gente, para captar as preces feitas. A partir do momento que ela é captada, ela é classificada, e aí se vê a necessidade de interceder dessa ou daquela maneira, para que o indivíduo seja realmente atendido no seu petitório, né? Ou na sua, sei lá, qualquer coisa que ele esteja pedindo através da prece. Aparelhagem para recolher prece no plano espiritual. Um dia vai acontecer isso. As preces são verdadeiras, as preces verdadeiras, ela vai em sentido vertical, né? É isso também? Ela vai em sentido vertical, ela não vai fazendo isso aqui, ó. Sim. Ela vai reto e direto porque ela é sincera, ela é verdadeira, não tem subterfúgio nenhum, ela vai retinho. E por que ela vai reta? Porque o padrão vibratório dela é elevado. Tudo aquilo que tem um padrão vibratório elevado sobe. Tudo aquilo que tem um padrão vibratório maior desce. Então há preces que não chegam no teto da casa da pessoa, não chegam no teto. Por quê? É aquela prece que a gente faz na hora de dormir, que a gente está mais para lá do que para cá. Ai, nossa, que estar no céu, você dorme. Ele é 5 minutos, você acorda de novo, santificado, seja o vosso nome. Não faça prece, então é melhor você não fazer nada do que fazer um negócio desse, né? Sente na cama antes de fazer a prece. Então, se você está com muito sono, faça isso. Porque não chega nem no teto, gente, não vai adiantar nada. Isso daí você vai estar fazendo simplesmente o quê? Só desenvolvendo uma ação ali material, mecânica, e não vai ter nada ali para ser respondido, né? Eu faço muito isso, infelizmente. Que vergonha. Ó, segundo aqui, ó. Lamentações de um boêmio. Ou mais um boêmio aqui. Tivemos o Augusto Michel, né, que era um gozador da vida. Agora nós temos aqui as lamentações de um boêmio. Era um indivíduo, né, uma comunicação espontânea, já estava livre do corpo, extremamente arrependido dos seus erros, porque havia vivido somente para si. Notem, é o segundo caso de espírito que sofre do lado de lá, tendo por causa o quê? Ter vivido somente para si. Fez o mal, mas também não fez o bem. Escreveu para o médium que precisava expiar e, opa, mais uma constante aqui, reparar o tempo perdido. Ó, os espíritos de condição mediana falavam a mesma coisa, que o que incomodava eles do lado de lá era a consciência cutucando ali, ó, o quanto do tempo que você perdeu com bobagem, com besteira. E olha que naquela época não tinha celular, olha que naquela época não tinha internet, não tinha rede social. O quanto de tempo, e aí eu visto a carafuça e dou 2 nomes, o quanto eu perco de tempo em redes sociais, fazendo coisas e vendo coisas que vão me somar nada, é uma enormidade. Façam as contas. Eu acho que no celular dá para ver a quantidade de horas, minutos que a gente usa o celular no dia, né? Depois vocês deem uma olhadinha lá na quantidade de tempo, né? E sejamos honestos, naquele tempo que foi usado, qual tempo foi usado para coisas boas e nobres? Porque a gente pode usar para coisas positivas também, não é verdade? A tecnologia aí é neutra, podemos usar muito para coisas positivas. Mas quanto tempo nós usamos para coisas inócuas ou para coisas ruins? Naquela época o boêmio não tinha celular, não tinha Face, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Mas lamentou o tempo perdido. E ele deu conselhos. Olha só, ele era um indivíduo arrependido e já estava dando conselhos. Notem, vai ser uma constante isso também. Os arrependidos passam a nos dar conselhos. É mais ou menos o seguinte: não façam as mesmas coisas que a gente fez, porque se vocês fizerem, ao desencarnar, vocês vão se encontrar na mesma situação que a gente se encontra. Tá vendo? O
quanto que os espíritos sofredores nos ajudam, eles podem nos dar aqueles conselhos, estilo Emmanuel, né? Profundos, transcendentais. Não, não tem condição para isso. Mas eles são seres terra a terra como a gente. Então eles falam a nossa linguagem, eles falam o nosso português. Então eles explicam para a gente, ó, se vocês fizerem aquilo que a gente fez, vocês vão sofrer do mesmo jeito que a gente está sofrendo aqui. E não acha que você é espírito, que você está livre disso? Não está livre não. Olha os conselhos que ele dá aqui, ó. Aquele que sacrifica aos instintos brutais a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele colocou, se assemelha ao animal que frequentemente maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário. Deve habituar a não viver senão em vista da eternidade que o espera e, por conseguinte, se desligar do atrativo da matéria. Essa frase que ele fala tem que emoldurar, porque é muito bonita. Olha o que ele diz aqui. Deve se habituar a viver em vista da eternidade que o espera. Olha que coisa mais bonita, é poético isso. Quer dizer que nós vamos viver e devemos viver enquanto estamos na carne, sempre tendo em vista o quê? A nossa imortalidade espiritual. Se nós vivermos, se nós desempenharmos as nossas ações aqui na terra, o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas atividades domésticas, as nossas festas, os nossos encontros com os amigos, se nós vivermos tudo isso, tendo em vista a eternidade, a imortalidade, nós vamos crescer demais. O ruim é quando nós vivemos aqui uma sangria desatada, achando que a gente tem que aproveitar ao máximo as coisas aqui, ter, possuir, aproveitar, como se a vida fosse isso. A vida não é isso. A vida é um meio para atingirmos a perfeição. Ela não é a espiritualidade em si. É só um instrumento. Matéria é só um instrumento. É isso que ele quis dizer aqui, ó. As paixões humanas são um laço apertado que enterra nas carnes. Portanto, não o reaperteis mais. Vivei, mas não sede boêmios. Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria espiritual. As paixões terrestres vos roubam antes de vos deixar, e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Cobri-vos com as boas obras. Elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Bonita aquilo, né, as lições que ele nos passa aqui. Essas exprobações do boêmio. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, sim. Essa época mais ou menos do Lord Byron, né? Que era aquele referência, que era poema também, que pegava essas coisas e morreu muito jovem, né? E até que ponto, né, algum espírito poderia falar, não, mas era um exemplo que a gente tinha, era a cultura da época, era como se vivia, eu aproveitei o que me foi ensinado, assim. Sim, não tenha dúvida que os exemplos daqueles que são os expoentes da sociedade, eles são sempre levados em conta. Mas o mal é sempre o mal. O que sempre vai variar aqui é o grau de responsabilidade, né, perante o mal feito. O indivíduo que realmente pensou assim e usou vários poetas como exemplo, e assim viveu como eles viveram, desencarnando cedo, porque era chique morrer de tuberculose na época. Né? Essa época do romantismo, né? Então o que acontece? O indivíduo gostava de se inspirar, de sair à noite, aí tomava garoa, aí tomava chuva, e às vezes também, né, usava lá os alcoólicos, o corpo não aguentava, morreu cedo, né? Isso era chique até. Na época era século XIX, mais ou menos isso que acontecia. Então esses indivíduos que são os exemplos para a juventude, eles têm uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade. Que ao desencarnarem, eles vão ter que prestar contas de todo bom ou mau exemplo que eles fizeram. Agora aquele que segue esse exemplo, né, está errando.
não tenha dúvida, mas talvez seja atenuado por conta do exemplo seguido. Muito maior o apego à matéria, maior a questão do desencarne, o desapego à matéria após o desencarne é maior. Sim. Eu vi uma palestra já tem tempo, do Divaldo, dizendo que se faz necessário um período de 3 dias após o desencarne, para a pessoa realmente entender que ela desencarnou, que ela morreu, e ele não via, assim, antigamente ele falava que antes velava o corpo por 3 dias, e se fazia necessário isso. E ele vê isso aí hoje, ele não tem mais, hoje morreu, somente agora na época de Covid, né? Sim, sim. Era muito rápido, Sim. mas diz que quem desencarna nessa condição e já vai, ou seja, já é levado lá para a cova, de túmulo, diz que é um desespero assim, diz que é 3 dias assim assustador, para a pessoa entender que ela desencarnou. Esses 3 dias aí, o Divaldo pode ter usado isso meio que como uma média, né? Porque há casos de indivíduos, por exemplo, os espíritos felizes, né? Que antes do coração parar de bater, eles já estão totalmente libertos do corpo. Aí eles não acompanharam as angústias. Mas você sabia que antigamente já o corpo 3 dias? Sim, sim, exato. Sabia. Mas o que é isso? Isso daí talvez seja uma intuição que foi dada, né, aos nossos antepassados, de que isso talvez fosse necessário para que pelo menos os laços mais fortes pudessem ser desatados. Agora, há casos de espíritos que permanecem ligados por muito mais tempo que isso. Um exemplo são suicidas. Há casos de espíritos sofredores aqui, que por vários e vários dias, tem um caso de um indivíduo aqui que morreu afogado, que ficou assim, meses ligado ao corpo no mar. Então ele sentia o brandir das ondas do mar. O Divaldo fala do desespero, né? Nossa, é muito grande. Ele sentia o frio da água, ele sentia a água que ele havia engolido e que estava ali pesando no estômago, nos pulmões, e passou acho que meses numa situação como essa. No caso do desespero dos suicidas, maior ainda, né? Então há realmente um tempo médio, até mesmo relacionado à cremação, né? Em que se fala de 3 a 4 dias, né? Para tentar talvez os laços mais vigorosos, magnéticos, sejam ali desligados. Por isso que a gente tem que espiritualizar muito a nossa vida, para chegar um dia e ser igual Marte. Em Marte é uma coisa fantástica, já contei isso para vocês. Em Marte existe um Instituto da Desencarnação. Está chegando a hora do indivíduo desencarnar, ele sabe. Porque lá é um planeta 1 grau superior à Terra, 1 grau de regeneração. Ele pressente que ele vai desencarnar, então ele já se despede dos amigos, dos familiares, já planeja a próxima reencarnação com aqueles que estão ali, né, em torno dele. Vou voltar com o seu neto, tá? Vou voltar com o seu bisneto, com o seu filho. Planeja, numa boa, vai para esse instituto lá, entra numa cabine, numa cápsula, sei lá, o corpo é desintegrado. Não tem nem cemitério, não tem caixão, não tem velório, não tem nada. O corpo é desintegrado, o espírito já fica livre. Vai chegar um momento. Vai chegar um momento. Tirei essa roupa aqui, tá suja, tá rasgada, vou jogar fora, vou vestir outra daqui a pouco. Hã? Não entendi, desculpa. O eutanásia? Não, na verdade não. Porque ele já sabe que aquele é o momento dele voltar para casa. Ele já sabe, ele já pressente isso daí, que aquele é o momento certo. Porque em Marte, mesmo o corpo físico sendo menos denso que o nosso, ele tem um prazo de validade. Eles vivem lá mais tempo do que a gente aqui. Mas chega um momento que o corpo físico tem que ser abandonado. Na verdade, ele não é nem abandonado, ele é desintegrado, né? Você falou aí agora há pouco sobre esses boêmios, né? Eles podem até incitar os mais jovens. Eu me lembrei do livro O Caminho, que o Leon Tolstói, entre aspas, incitou o suicídio, né? Quando ele chegou do lado de lá, a consciência estava pesadíssima. E ele ajudou que o Rony Pereira, no livro
porque a consciência pede reparação. Pois é. Então o jeito que ele encontrou de reparar isso daí, pelo menos mais de imediato, era alertar a respeito das consequências do suicídio. Através de uma médica que já havia se suicidado algumas vezes. Quer dizer, olha a atração, né? Atração vibratória. Muito bem lembrado isso daí. Vamos lá. Outro espírito aqui, ó. Lisbeth. Quem foi Lisbeth, né? Vamos ver a causa dos sofrimentos dela aqui, ó. Nasci numa condição elevada. Tinha tudo que os homens consideram como a fonte da felicidade. Ai, olha só. É o que a gente considera como a fonte da felicidade. Ou pelo menos é o que a maioria da população considera como sendo a fonte da felicidade, né? O que ela tinha? Rica, fui egoísta. Bela, fui vulgar. Indiferente, enganador. Nobre, fui ambiciosa. Esmaguei com o meu poder aqueles que não se prosternavam diante de mim. E esmaguei ainda aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Isso já havia acontecido há 150 anos atrás. Ela havia morado na Alemanha. Então olha só, tinha tudo que a gente considera como sendo a fonte da felicidade, ou pelo menos que a maioria da sociedade considera: nobreza, beleza e riqueza. Se você chegar para qualquer um na rua e falar assim: olha, você queria trocar a sua vida e ser bonito, rico e nobre, eu tenho certeza, de cada 10, pelo menos uns 8 ali, não, troco na mesma hora, né? Quero ser rico, quero ser bonito, quero ser da nobreza, né? Como se isso fosse a fonte da felicidade. E ela citou ali, ó, rica, fui egoísta, usou mal a riqueza. Bela, fui vaidosa, indiferente, enganadora, superficial. Nobre, fui ambiciosa. Ou seja, com aquelas 3 condições ali, ela se achava superior a todo mundo. Todo mundo. Em que ela pudesse pisar, ela ia pisar. Como ela fez. Passou 150 anos sofrendo no plano espiritual. Até que finalmente ela se arrependeu. Se arrependeu e foi conduzida à reunião mediúnica por um bom espírito. O indivíduo que estava fazendo as perguntas para ela, perguntou para ela: como que você veio parar aqui na reunião mediúnica? Ela falou assim: eu vim conduzida por uma boa alma, por um bom espírito. E aí o médium pergunta: você fez a relação? Foi só você começar a desenvolver o arrependimento que esse bom espírito apareceu. Ela falou assim: é verdade, olha só, antes eu não fui ajudada. Aqui vai mais uma lição. Os espíritos que se encontram em sofrimento no plano espiritual, somente quando eles se arrependem verdadeiramente, é que eles são resgatados. E ela fala disso aqui. O arrependimento, assim, por causa da dor, não gera amparo. Porque tão logo a dor cesse, o indivíduo ele vai voltar a errar do mesmo jeito que ele errou antes. Ele está só arrependido porque está doendo. Não devia ter feito isso, olha o tanto que eu estou sofrendo. Mas se o sofrimento acabar, ele vai voltar a fazer aquilo. A primeira oportunidade. O verdadeiro arrependimento é quando ele lamenta os erros cometidos no passado. Quando ele coloca a mão na consciência e fala: puxa vida, a quantidade de malefícios que eu disseminei na minha vida. Olha o quanto que eu fui egoísta, o quanto que eu fui vazio, o quanto que eu fui superficial, quanta dor eu semeei. Quando esse arrependimento brota, ele é sincero, você pode ter certeza. Vai existir um bom espírito ali para poder resgatar aquela alma e iniciar o processo de reparação. Porque a expiação já fez ali pelo menos uma parte do processo. Veio o arrependimento. Ela vai ter que reparar o erro passado.
No livro Nosso Lar, nós temos um caso padrão disso aí. Tem muita gente que sabe o que eu estou falando. André Luiz estava lá passeando nos imensos jardins de Nosso Lar, uma noite. E Nosso Lar é uma coisa interessante, que ele tem os portões, né? Ele tem os portões que dá acesso aos umbrais exteriores. Num desses portões estava uma mulher pedindo pelo amor de Deus para ser socorrida, que não estava aguentando mais. E tinha um guardião ali, um guarda, conversando com aquela mulher, falando assim: eu vou contatar o meu superior. Dali a pouco o superior chega. O que o André Luiz pensou? Nossa, ele vai resgatar a mulher na hora, né? Vai resgatar ela, vai colocar ela numa enfermaria, vai tratar aquelas dores, Natal, a mulher toda maltrapilha e tal. O superior chegou, deu uma olhada de alto a baixo, a mulher falou assim: negativo, pode ir embora. O André ficou boquiaberto. Que é isso, rapaz? Cadê a caridade ali? Vamos ajudar a moça. André, repara bem no corpo dela, repara bem na região do ventre dela. O André fixou o olhar ali, várias manchas escuras, né? Aí o superior fala: essa mulher aqui, quando na terra, ela auxiliou a promover inúmeros abortos. É um vampiro aqui dos piores que eu já vi. Se a gente pegar essa mulher e colocar aqui dentro, ela vai provocar o maior desastre. Ela não está verdadeiramente arrependida. Ela está pedindo ajuda porque ela está sofrendo, mas não existe arrependimento verdadeiro. Ela não se arrependeu do que havia feito na terra. E era verdade que tão logo o superior falou assim, nananina para ela já começou a xingar todos os palavrões que ela conhecia. Todos. E mais uma meia dúzia desconhecidos. Virou as costas e foi embora. É assim que a coisa funciona. Daniel, me lembrou falar aqui. Me lembrou você falando do André Luiz, um dos livros dele, quando eles estão no local de sofredores que se jogam na rede. Sim. Que até André Luiz fala que é uma ideia de uma rede de pescadores. Uhum. Não é. É uma rede magnética. Sim. Então joga aqueles que estão verdadeiramente arrependidos, eles são atraídos para essa rede, eles como se ficassem grudados ali. E o resto está desbravejando, por quê? Porque ali era só dor. Mas a parte verdadeira, só aqueles que eram magnetizados pela rede. Também a gente tem que lembrar isso. Se eu não me engano, é Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano. Os lanceiros, eles jogam esse tipo de rede, né? Isso, Que coisa, joga esse tipo de rede, vamos jogar a rede aqui. A rede cobre todo mundo aqui. Aqueles que são verdadeiramente arrependidos, como você mesmo falou muito bem, a rede captura. Então, eles são arrastados à medida que a rede vai sendo puxada, vamos dizer assim, né? Agora, aqueles que não estão arrependidos, a rede se rompe. Ele fica naquele lamaçal. E xingando, né? Xingando. Ninguém é bonzinho, mas xingam mesmo. A necessidade do arrependimento sincero. É isso aqui que a gente pega da lição da Lisbeth. Ó, mais um nobre aqui, hein? O que tem de nobre sofrendo lá de onde não é brincadeira, não. Príncipe Ourã, espírito sofredor que se apresenta sob o nome de Ourã, anteriormente um príncipe russo. Quem foi ele? Nobre que exerceu de maneira despótica o seu poder. Gente, pelo amor de Deus, quando vocês desencarnarem, estiver do lado de lá, e chegar o momento de reencarnar, não peçam para nascer na nobreza. Porque o que eu vejo aqui de espírito nobre que está sofrendo horrores do lado de lá, pede uma existência mais ou menos, uma existência mais humilde, né? Uma existência de trabalho. Nobreza não. certo para você. Para mim também, sem dúvida nenhuma. Não peçamos esse tipo de coisa, porque senão não é que a gente vai errar 100%, mas vai que, né? Estou vendo aqui que a percentagem de gente que falha é muito grande. Muito grande. E ó, não foi só na vidinha dele como príncipe russo, não. Olha só. Lamenta o orgulho que tinha, reconhece os benefícios de uma vida modesta no cumprimento das expiações.
Só que ele falava de um compromisso superior às próprias forças. Ele falava, eu errei mesmo. Mas era muito pesada aquela cruz em mim, né? Os meus compromissos excediam a minha força. Aí Kardec comenta. E isso ainda é um resquício de orgulho. Sabe aquela frase que todo mundo fala? Deus não coloca uma cruz mais pesada do que aquela que a gente consegue carregar. É sempre na exata medida. Então, é desculpinha nossa. Bem que eu queria, né? Mas é tudo tão difícil, está além das minhas forças. Orgulho. Não está além das tuas forças, não. Está na exata medida das suas forças. Sucumbiu, vai ter agravante, vai ter atenuante, tá? Mas a responsabilidade é sua. Deus não vai colocar uma cruz demasiadamente pesada. Só que a história do nosso Ourã não para por aqui não. Olha que interessante. O médium pergunta: você tem acesso às suas vidas passadas? Se lembra delas? E ele fala, vivi no tempo do imperador romano Marco Aurélio. Marco Aurélio, puxei lá no Google. Viveu no século II depois de Cristo. 2. E esse que viveu junto ao imperador Marco Aurélio fez muita coisa negativa. Desencarnou, sofreu horrores durante séculos. Séculos, gente. Não são 1, 2, 3 anos, não. Séculos no mundo espiritual. Depois reencarnou, pobre, mas com um orgulho ainda muito grande dele. Pelo que ele dá a entender aqui, desempenhou uma função meio ao estilo de justiceiro, matador de aluguel. Pagava para ele, matava. Para quê? Porque é dinheiro. Queria ser da pobreza, queria ser rico. Desencarnou. O que vocês acham que aconteceu com ele no mundo espiritual? Mais uma penca de anos lá no plano espiritual, sofrendo. Aí decidiu reencarnar de novo, decidiu vir como nobre. E ele fala até isso aqui, né? Decisão é negativa, errada. Veio como nobre, errou novamente. Olha, o que é a questão da imortalidade, né? Do século II até 1800, são mais de 1600 anos. E ele teve 3 reencarnações nesses 1600 anos. E nas 3 ele falhou todas elas. Nessa última, pelo visto, segundo o que o Espírito Mentor me fala, ele estava desenvolvendo ali, começando a desenvolver a humildade. Graças a Deus. 1600 anos, só fazendo escolha errada, só ralando no mundo espiritual, só sofrendo, começou a desenvolver humildade. Sabe, será como que ele veio a reencarnar depois, né? Aqui não se fala o posteriori dele, mas já atingiu um nível ali que ele não tinha atingido nos últimos 16 séculos. É muito tempo, né, gente? Muito tempo. Em 1600 anos reencarnar 3 vezes e falhar as 3 vezes, coisa medonha, né? Por isso que a gente tem que aproveitar bem essa reencarnação. A gente não sabe que a gente foi. Muita gente quer sondar o passado, né? Eu quero saber o que eu fui no passado. Não sondemos o que nós fomos no passado, porque se Deus permite o nosso esquecimento, é por um bom motivo, um excelente motivo. Se você tiver que saber, você vai saber através de sonhos. São aqueles sonhos repetitivos, são aqueles sonhos nítidos, são aqueles sonhos acompanhados de grande carga emocional, né? Você vai saber que aquilo ali é coisa de vida passada, tá bom? Mas espontaneamente. Ou vai ter alguma revelação através de algum médium, sem você procurar, mas são coisas que vão surgir só para te ajudar na presente encarnação. Não é para alisar teu ego, não. Olha, você foi um príncipe na outra encarnação, né?
Olha, você viveu o tempo dos primeiros cristãos. É o que a gente quer ouvir. Coisas desse nível, né? Está chegando mais ou menos ao nosso lado, faltam só 5 minutos. Depois a gente continua com os espíritos sofredores. Tem mais uns 2 ou 3 depoimentos aqui, tá? Todos eles muito importantes para todos nós.